Bom, então, iniciando nosso encontro de hoje, a gente vai conversar sobre o Windows 8, uma primeira impressão, uma primeira visualização dos recursos do Windows 8, já que houveram uma série de modificações em relação aos seus parentes anteriores, digamos assim. Meu nome é Luciana Monteiro Michel. Eu trabalho aqui na Alfamídia na parte de treinamento. Também trabalho com a parte de consultoria, com ênfase na parte de infraestrutura de redes, onde eu trabalho com a linha de produtos da Microsoft. Sou formada na Microsoft desde a época do Windows 3.1. Venho trabalhando com a Microsoft desde essa época, trabalhando com sistemas operacionais, com a parte hoje de Active Directory, desde sempre com a parte de estruturas de rede. Trabalhei com NT, com uma rede anterior que chamava Sila Manager, e com todos os produtos que a Microsoft oferece nessa linha. Hoje, além da Microsoft, eu também trabalho com a linha dos produtos da Citrix, na parte de virtualização, porque a Citrix é um grande parceiro da Microsoft. Então, só para mim ter uma noção, né? Eu gostaria que, se vocês pudessem, pelas questões ali, vocês pudessem me dar uma ideia de quem já tem algum tipo de contato com o Windows 8, quem já está usando o Windows 8. Se puderem me mandando nas questões, eu posso ir já tendo uma noção do que cada um de vocês tem a nível de conhecimento. Então, à medida que vocês forem me colocando, a gente pode ir vendo. Mas o Windows 8, para quem ainda não teve contato com ele, para quem só viu alguma coisa em vídeo por enquanto, né? Então, a gente tem Só um minutinho, por favor. Então, ele mudou muito, tá, gente, em relação ao que a gente tinha no Windows XP, no Windows Vista, no Windows 7 e assim por diante. Hoje o Windows 8 ele tem a cara de um tablet, digamos assim, né? Sendo que é lógico que ele tem algumas ferramentas, né, algumas formas de voltar, ter algum tipo de semelhante ao que a gente tinha anteriormente, mas é uma mudança bem grande, né? Então, só para que vocês tenham uma ideia, eu vou mostrar para vocês como é a tela, né, do Windows 8. Essa aqui é a nossa tela do Windows 8. Né? Isso aqui que vocês estão olhando é uma VM, né, uma máquina virtual criada no Hyper-V. Né? E essa VM, então, ela está instalado um Windows 8 nela, onde então vocês podem ver que, por exemplo, não temos menu iniciar, né? Não temos uma série de ferramentas, né, onde a gente tinha antes no Windows. Pedir licença só um minutinho para vocês que meu computador aqui deu. Uma das coisas que mais perguntam as pessoas quando começam a trabalhar com Windows 8 é aonde é que está o menu iniciar, né? Uma outra pergunta que se faz muito é como é que eu executo uma pesquisa dentro do Windows? Um item que se usava muito, o painel de controle, onde ele está? Como é que eu encontro o painel de controle? E ainda, se eu não tenho o menu iniciar, como é que eu desligo o meu computador? Então, isso são algumas das perguntas que a gente vai responder durante esse período que a gente vai conversar a partir de agora, né? Então, vamos descobrir para onde foram as coisas. Então, primeira tela que a gente vai ver agora, né? Tem que o slide quiser mudar aqui. Agora temos aqui. A gente encontra tudo isso, a gente executa todas as ações, né, a partir dos botões, que o termo em inglês para eles são os charms. Esses botões, eles estão em 5. O iniciar, o pesquisar, o dispositivos, o compartilhar e o configurações. Tudo que a gente faz hoje no Windows 8, o ponto de partida são esses 5 botões. Além, é lógico, dos botões dos grupos que a gente tem dentro da tela do iniciar.
Então, como é que a gente acha esses botões? Esses botões, eles ficam do lado direito da tela. Né? Então, se a gente está trabalhando com uma tela sensível ao toque, né? Então a gente pode ir com o dedo, né, até o canto direito da tela, né? E aí então a gente puxa para dentro e ele vai aparecer. Né? Se não, a gente leva o mouse até o canto superior direito ou esquerdo, né? Ou desculpe, o canto superior direito, né? Ou o canto inferior direito, e ali então vão aparecer os botões e a gente clica naquele que a gente quiser. Se a gente estiver usando o teclado, pressionando naquela tecla onde tem o símbolo do Windows, se essa tecla existir no teclado, ele também apresenta para nós, né, a lista dos charmes. Então, vamos dar uma olhada lá como é que a gente faz isso. Então, vamos voltar lá para nossa tela. Então, aqui, olhando a minha tela, deixa eu botar a minha VM em tela cheia, que fica melhor da gente enxergar. Levando, então, o mouse até o canto superior ou até o canto inferior, eu vou, então, enxergar aqui os meus charmes. Ó. Então, aqui apareceu para mim os meus charmes e a partir daqui eu posso, então, executar as minhas tarefas. Tá? Então, por aqui, por exemplo, eu posso iniciar pesquisa. Tá? Como eu posso também voltar para a minha tela inicial. Aqui eu tenho todos os meus determinados itens, sempre levando o mouse para o cantinho, eu posso então, através dos charmes, voltar para a tela inicial. Eu posso, através daqui, olhar as configurações. Né? Então eu tenho todos os itens de configuração, né? Tenho as configurações dos blocos, as configurações de iniciar, eu tenho das configurações de iniciar os itens que eu encontro aqui embaixo. Né? Eu tenho acesso à ajuda do Windows. Através daqui eu tenho a opção de ligar e desligar. Né? Eu não tenho aqui o gerenciamento de energia, mas a gente tem outros itens disponíveis. Por causa daqui em relação à VM, é um pouquinho diferente do que a gente encontra na vida real. Então, voltando ao nosso slides. Então, tudo que eu tinha no menu iniciar, né, agora está na que a gente chama de tela inicial. Né? Então, no iniciar, que agora é uma janela, é uma tela, eu tenho tudo aquilo que eu tinha antes no menu. Né? Então, eu tenho os botões, que seriam os atalhos principais para abrir as minhas principais aplicações, como também tenho acesso a todo o restante dos itens do computador. Né? Realmente, a gente não tem mais o botão iniciar. Esse botão iniciar não existe no Windows 8. Já a área de trabalho, ela continua existindo em forma de um aplicativo. Né? Então, para abrir a área de trabalho, aquela original que a gente era acostumado com ela, né, a gente pode clicar com o mouse, né, no item da tela de início, né, como também a gente pode ir pressionando tecla do Windows, né, do teclado, mais a letra D de desktop, eu também tenho acesso à minha área de trabalho. Então, vamos lá de novo na VM, olhar. Então, aqui, ó, no meu menu, me desculpe, na minha tela inicial, né, eu tenho a área de trabalho. Né? Então, dentro da área de trabalho, eu poderia ter atalhos aqui criados, né? Então, eu posso criar aqui novos atalhos, novas pastas, novos itens na minha área de trabalho, que nem a gente tinha antes, modificar a resolução de tela, personalizar, né? Só vocês podem ver que ainda assim eu não tenho menu iniciar. Né? Eu tenho os itens que eu posso fixar aqui na barra de tarefas, né? Então eu posso ainda ter acesso às barras de ferramentas, visualizar a área de trabalho, acesso ao gerenciador de tarefas, que nós vamos olhar ele depois, porque ele mudou bastante também, ver as propriedades, bloquear. Né? Então, eu tenho aqui acesso ao explorador de arquivos, né, que é o novo nome do Windows Explorer. E se eu quiser voltar de novo para a minha tela inicial, é só levar o mouse e clicar no botão da tela inicial. Então, vamos voltar lá para os nossos slides.
Então, afora, né, a nossa área de trabalho, né, a tela inicial é hoje o nosso ponto de partida para qualquer coisa, né? Tudo que a gente vai iniciar hoje, ou pelo menos aqueles mais padrões, e o que a gente tem que acostumar daqui para frente, é usar a tela inicial, né? Na tela inicial, a gente tem os blocos com os aplicativos fixados. Eu tenho grupos de blocos. Eu posso criar novos grupos, né, e organizar os meus botões de acordo com a minha necessidade, de acordo com aqueles blocos que eu utilizo mais e assim por diante. Por padrão, como vocês podem ver nas figuras desse slide, a gente tem dois grandes grupos, né, desses blocos que vêm previamente configurados no meu Windows 8. Esse Windows 8 que vocês estão vendo aqui nessa apresentação, ele é exatamente o Windows 8 padrão de instalação, né? Então, eu tenho aqui um bloco principal, né, e depois um bloco menor, desculpe, um grupo de blocos menor, aonde então eu tenho acesso àqueles aplicativos que nesse caso estariam sendo considerados aqueles mais utilizados e assim por diante. E a partir daí eu poderia obter ou fazer configuração de novos grupos, alterar a configuração desses botões, adicionar outros botões, tirar botões que eu não utilizo, né? E aí, depois, então, utilizando os nossos charmes, fazer todo o trabalho com esses botões. Hoje, quando a gente clica uma vez com o botão primário do mouse, o botão esquerdo do mouse, né, ele executa a aplicação. Se eu clicar com o botão direito do mouse, ele me mostra os comandos disponíveis, né, ou as opções de ações disponíveis sobre o item que eu tiver selecionado, tá? Então, se eu tiver selecionado, inclusive, mais de um, ele vai me mostrar os itens. E esses comandos, eles variam de acordo com o local onde eu estiver. Por exemplo, se eu estiver dentro de um aplicativo aberto, eu clicar com o botão direito, em vez de ele me mostrar aquele menu de atalho que a gente estava acostumado, ele vai me mostrar lá embaixo os comandos disponíveis, tá? Se eu estiver trabalhando em cima de um aplicativo, um usuário, um utilitário do Windows, a gente vai, então, nesse caso também, ter isso sempre disponível e sensível ao contexto, né? Acessível ao local onde eu me encontro, tá? Então, cada item vai ter os seus próprios comandos e eles sempre vão aparecer na parte inferior da tela, né? Cada local onde eu clicar, ele pode ter itens diferentes. Vamos dar uma olhada nisso também lá no nosso Windows 8, né? Então, por exemplo, se eu clicar uma vez em cima de um utilitário, vamos pegar aqui, por exemplo, sei lá, calendário. Se eu clicar uma vez em calendário, ele vai executar o calendário para mim, tá? E a partir daqui, então, eu poderia fazer a minha configuração. Clicando vindo lá direto para o meu charme de novo, voltando para a tela inicial, clicando com o botão direito, ele mostra, então, embaixo os comandos disponíveis que eu tenho para essa aplicação específica. Se eu clicar em 2, ele vai me mostrar aquilo que está, ou as ações disponíveis para esses itens. Clicando novamente, eu desmarco, né, as opções selecionadas. A partir, então, dessas opções, eu posso personalizar a minha tela inicial, né, determinando quais são os blocos que eu vou fazer, como é que eles vão me mostrar na tela, quais são as propriedades gerais desses blocos que me interessam, nesse caso, mostrar, né? Posso personalizar cada um desses aplicativos, mostrando em botões maiores ou em botões menores, né? E também posso fixar ou desafixar um aplicativo, seja na tela inicial, seja na minha antiga barra de ferramentas. Então, para que eu crie e personalize um bloco, né, eu vou poder, então, modificar ele, né, adicionar, remover e assim por diante, dentro da minha tela inicial, né?
Esse bloco, ele pode ser tanto um aplicativo quanto diretamente um conteúdo. Então, eu poderia criar um bloco para um site, criar um bloco para um contato, criar um bloco para uma pasta, depende do que eu quero ver na minha tela inicial. Para fixar um site ou um contato, né, eu abro e tenho acesso a esse item, né, e clico com o botão do mouse e peço para fixar na tela inicial. Se eu quiser fixar uma pasta, eu localizo essa pasta usando o explorador de arquivos, né, a gente vai ver ele daqui a pouquinho. E aí, então, eu posso, clicando com o botão direito do mouse ou tocando, se eu tiver uma tela sensível ao toque, né, usar a opção fixar na tela inicial. Daqui a pouquinho a gente vai ver o explorador de arquivos e aí eu mostro essa opção para vocês. Para que eu mova um determinado bloco, eu aponto para ele e arrasto para cima ou para baixo até o local aonde eu quiser que ele seja executado. Tá? Depois disso, né, se eu quiser fazer isso para vários ao mesmo tempo, eu posso selecionar e agrupar, inclusive dando um nome para cada grupo de botões, para que depois, então, eu possa executar, né, ações sobre um determinado agrupamento de blocos. Ainda, para cada bloco, eu posso ajustar propriedades, né? Desde que eles estejam selecionados e a gente levar o mouse até o lado direito em cima, ele vai me mostrar os charms, e nos charms, eu clicando em configurações, eu tenho a opção de blocos. E aí, então, eu tenho as opções de configuração específica para os blocos. Então, só para mostrar lá as configurações dos blocos. Voltar lá na minha tela. Então, eu tenho lá configurações e eu tenho blocos. Então, aqui eu tenho as ações que eu posso, então, mostrar se eu quero ou não que ele mostre as ferramentas administrativas. E aí, clica, segura e arrasta, né, para que ele determine as opções, né, para que eu possa configurar. Posso limpar as informações pessoais, ou seja, voltar os blocos à sua configuração original. Então, se eu selecionar um bloco, eu tenho aqui embaixo as opções para ele. Então, desafixar, desinstalar, menor. Né? Se eu quiser personalizar os blocos, clicando em qualquer local da minha área, do fundo da minha área do menu iniciar, com o botão direito do mouse, eu tenho lá a opção todos os aplicativos. Isso aqui eu vou mostrar com mais carinho depois, mas digamos que eu quisesse afixar um desses aqui determinado, qualquer um, dentro da minha tela inicial. Então, eu teria a opção de clicar com o botão direito sobre ele para selecionar, e aí, então, eu tenho a opção desafixar da tela inicial, porque ele já está fixado, ou se eu pegar um item que não está afixado, desculpa, não era para ter clicado nele. Pegar um item aqui que não esteja, por exemplo, né? Eu posso, então, fixar na tela inicial, na barra de tarefas da minha área de trabalho padrão. Né? Posso abrir uma nova janela, executar com o administrador, abrir local do arquivo, aí depende do que eu quero fazer. Em relação à parte de personalização, eu tenho a opção lá, fixar na tela inicial, fixar na barra de tarefas, porque esse aqui é um item que não está ainda. Né? E aqueles que já estão, eu tenho a opção de desafixar. Daniel perguntou se pode escolher o desenho do bloco. Isso aqui é ícone, né? Que nem o ícone. Então, cada aplicativo vem com um layout pré-definido. Né? Então, por isso, normalmente, a não ser que o aplicativo preveja essa ação, né? Esse app, que é o que a gente chama agora, né, de um app, que a gente tem aqui, ele já vem com o seu, entre aspas, ícone original, né? E alguns prevêem personalização, outros não. Né? E aqueles que prevêem personalização, normalmente, não é pela figurinha,
né? E sim pelo conteúdo. Porque se eu apontar, por exemplo, para pessoas e eu tiver contatos, eu posso escolher quais contatos eu quero que ele fique me mostrando, né, as atualizações e assim por diante na tela. Vamos voltar lá para a minha tela inicial. Vou voltar para os meus slides. Então, uma pequena revisão, né? Uma das formas de fixar é usando todos os programas, conforme eu mostrei aqui, né? Com o botão direito do mouse em qualquer local da tela, clica em todos os programas e aí, então, em todos os programas, clica com o botão direito de novo sobre o item ao qual a gente quer fixar, seja na tela inicial, seja na barra de tarefas, né? Se já tiver fixado, a opção que ele vai me mostrar é desafixar. Aqui só para a gente ter não deixar voando, né? Esse aqui é o explorador de arquivos, né? Se eu quiser para uma pasta, por exemplo, ou um arquivo fixar na minha barra de tarefas, ou mesmo na área de trabalho, né? Eu posso então abrir lá o meu explorador de arquivos, clicar com o botão direito e eu vou ter lá a opção, então, fixar na tela inicial e fixar na barra de tarefas, dependendo do item que eu tiver selecionado. Então, o botão nós já vimos, né? Qual é o que fixa e qual é o que desafixa da tela inicial. E vamos dar uma olhadinha agora na parte de pesquisa. Já no Windows Vista, no Windows 7, a gente não tinha mais a necessidade de saber exatamente onde é que cada coisa se encontrava, já que ele tem a possibilidade de indexar o conteúdo dos nossos discos, né? E aí, então, usando essa ideia da indexação do conteúdo, era só a gente digitar, né? Seja o nome de um arquivo, o nome de uma pasta, de um aplicativo, em alguns casos até o conteúdo de um arquivo, e ele ia me mostrando aquilo que eu tinha e que satisfaria aquilo que eu estou, o critério que eu estou digitando, né? Então, dentro do Windows 8, isso a gente tem igual e até aperfeiçoado, né? Porque ele separa em categorias à medida que ele vai localizando itens que se encaixam naquilo que eu estiver procurando através do pesquisar, né? Então, usando os nossos charmes, clicando em pesquisar, é só ir a gente digitando o que a gente está procurando e aí então ele já vai posicionar todos os resultados para que a gente clique. Sendo que eu ainda posso restringir se eu quero procurar só aplicativos, itens de configuração, arquivos e aí então eu vou filtrando os resultados da minha pesquisa. Vamos dar uma olhada lá de novo, vamos voltar para o meu Windows 8. Né? Abrir o Charme, clicar lá na pesquisa, e aí então eu vou determinar o que eu quero procurar, né? Então eu vou procurar, por exemplo, o bloco de notas, né? Então, aqui está o bloco de notas. Né? Então eu tenho com BLO um aplicativo, eu tenho 18 itens de configuração que tem as letras BLO, né? E nesse caso aqui eu não tenho nenhum arquivo que satisfaça esse critério de pesquisa. Né? Eu quero procurar por explorador. Né? Explorador de arquivos. Então, eu tenho 5 itens nas configurações e tenho 2 aplicativos que satisfazem esse critério que eu estou digitando. Tá? Então, dependendo daquilo que eu estiver procurando, ele vai posicionando o item exatamente no ponto aonde eu me encontro. O Alex perguntou aqui como pesquisar no conteúdo do arquivo. Não tem problema, Alex. No momento que tu tiveres... Eu não tenho nenhum arquivo aqui salvo diretamente, a não ser arquivos que são internos do Windows. Eu não tenho nada criado nessa máquina virtual. Mas no momento que eu tiver, por exemplo, um documento do Word, do Excel e assim por diante, desde que eu tenha o aplicativo instalado na minha máquina, é só eu digitar uma palavra do conteúdo que ele já vai estar diretamente... posicionando, no caso, aonde eu vou ter esse arquivo. Eu vou tentar aqui ver uma coisa aqui, deixa eu ver. Deixa eu tentar aqui uma coisa. Ver se dá tempo dele indexar o suficiente para a gente testar.
Abrir o bloco de notas, vamos criar um arquivinho teste. Deixar ele na minha área de trabalho que é mais rápido. Aqui, não. Exemplo. Então, vamos ver se dá tempo de indexar rápido o suficiente para a gente poder ver aqui. Então, ó, digitei teste, que era o conteúdo de dentro do arquivo, ó, e ele já me mostra o arquivo com o nome e a palavra que eu mandei ele pesquisar. Tá? Então, é só eu estar com o arquivo existente, no caso, né? E aí então ele vai me mostrar. E vocês podem ver que à medida que eu vou usando a pesquisa, ele vai me mostrando as últimas pesquisas que ele fez para facilitar. Se eu quiser executar uma pesquisa novamente, basta eu clicar sobre ela, né? Que ele vai me posicionar já, determinar se ele tem, nesse caso, o que ele fez nas últimas pesquisas feitas, né? Então, a nível de cada um dos itens. O que eu já pesquisei, para que eu possa refazer a pesquisa, se assim eu quiser. Tirar da dúvida, Alex? O Túlio perguntou se ele digita a extensão do arquivo para uma pesquisa mais minuciosa. É lógico que quanto mais detalhes tu colocar dentro de uma pesquisa, menor vai ser a quantidade de conteúdo que ele vai te apresentar. Né? Então, se eu estiver procurando, por exemplo, por um nome de um arquivo, e eu sei o nome completo dele, obviamente que se eu colocar o nome completo, vai me vir uma quantidade menor de dados. E por isso, por aí, a gente tem a mesma característica sobre a extensão. Né? Se eu procurar, por exemplo, por todos os arquivos BAT, é lógico que ele vai me mostrar uma lista grande, se eu procurar por arquivos que tenham outra extensão, e assim sucessivamente. Vamos voltar lá para o slide. Bom, então, uma das coisas que foi modificada e melhorada, digamos assim, né, foi o explorador de arquivos, que é o que a gente chamava antes de Windows Explorer. A funcionalidade básica dele continua exatamente igual. Né? Eu vou enxergar o conteúdo dos meus discos, da minha área de trabalho, das minhas bibliotecas. Isso não mudou. O que ele tem hoje é mais funções, né? E ele tem um layout semelhante ao que a gente encontra no Office 2010, usando lá as nossas faixas de opções. Né? Então, vamos dar uma olhada nele aqui rapidinho, em vez de... Eu vou passar aqui os slides, mas eu vou mostrar as telas diretamente na prática, né? Essa aqui seria uma tela inicial do nosso explorador de arquivos. Depois aqui clicando, por exemplo, em cada um dos itens, né, ele vai posicionar e abrir a faixa de opções de acordo com o item que tiver selecionado. Então, aqui em cima os menus, eles vão variar de acordo com o item selecionado e as opções dentro de cada uma das faixas também vai variar de acordo com o que eu tiver selecionado. Então, eu tenho lá o item da faixa de opções do arquivo, né, que é onde eu tenho, então, as opções gerais que eu tinha no arquivo. Aqui eu tenho do menu início. Depois eu tenho de exibir, de gerenciar. Né. Eu tenho rede, se eu estiver com rede selecionada. E aí pode ver que ele se torna sensível. Ó, rede só tem arquivo, rede exibir. Né? Enquanto quando eu tinha selecionado a minha unidade C, eu tinha arquivo, início, compartilhar, exibir e gerenciar. Né? Cada um deles vai ter os itens específicos da sua área. Né? Então, antes de ver, vamos lá olhar o nosso explorador de arquivos. Então, como sempre, vamos usar lá todos os arquivos. Eu poderia tranquilamente usar, como a gente viu lá, a localização, né? Ou então vir aqui e procurar pelo explorador de arquivos. Né? Então, aqui eu tenho todos os meus aplicativos, todos os acessórios
do meu Windows, né, conforme nós já vimos. Né, e eu tenho lá pelo pesquisar, inclusive, né, a nossa pesquisa. E aqui então, ó, que eu tenho o nosso explorador. Clicando lá, por exemplo, no disco. Quando eu clico no disco, eu tenho o menu arquivo. Abrir janela, prompt, PowerShell, histórico de arquivos, acesso à ajuda e opção de fechar. Depois eu tenho o início. Início, copiar, colar, recortar, mover, excluir e tal. Pode ver que a gente tem uma série de opções. Compartilhamento. Eu posso compartilhar, enviar por e-mail, zipar, dependendo do que eu tivesse selecionado, né? Gravar em um determinado disco, imprimir, enviar por fax. Eu tenho acesso ao compartilhamento avançado, parar de compartilhar e acesso à parte de segurança, ou seja, aquela guia de segurança que a gente tem nos arquivos, né? Depois, em exibir, eu tenho o painel de navegação, né? Ele vai mostrando já como é que ficaria, né? Ícones grandes, médios, em forma de lista, ícones intermediários, os pequenos, lista com detalhes. Aí depende do que a gente quer ver, né? Como é que está a exibição atual e modificar, né? Agrupando, adicionando colunas, né? Modificando a classificação, caixa de seleção, se eu quero ou não mostrar, né? Extensão de nome de arquivo, se eu quero ou não mostrar, se eu quero ou não mostrar itens ocultos, né? Ocultar o que tiver selecionado e dentro de opções, no caso, alterar as opções de passe de pesquisa, que nem a gente tinha também no outro, né? E em exibir, que a gente estava olhando, a gente tem gerenciar. Então, acesso e gerenciamento do BitLocker, né? A gente pode, pelo BitLocker, proteger, né? Para quem não tem conhecimento do que significa BitLocker. BitLocker é a criptografia das minhas unidades de disco, né? Onde então eu posso criptografar o meu HD inteiro, né? Ou até um BitLocker to go, usando para criptografia de uma mídia removível. Né? Eu posso usar o defrag, que ele chama aqui de otimizar, limpeza de disco, formatação de disco, e aqui nas mídias removíveis eu tenho reprodução automática, ejetar, concluir gravação, apagar o disco, ter acesso a outros itens. Aí eu vou selecionar agora a rede. Então, rede, eu tenho outras opções. Tá? Então, eu tenho em rede outros itens, em exibir é semelhante. Né? Arquivo não muda também. Né? E em bibliotecas. Né? Então, em biblioteca eu tenho início, compartilhamento e exibir. A área de trabalho, né? Início, compartilhamento e exibir. Quando eu selecionar, por exemplo, uma pasta, né? Então, dentro da minha pasta, dependendo da pasta que tiver selecionado, eu vou ter as opções usando o botão direito como eu tinha já nas versões anteriores, né? Então, eu tenho a possibilidade de fixar na tela inicial se é uma pasta, se fosse um aplicativo. Vamos pegar aqui, por exemplo. Achar alguma coisinha aqui. A calculadora, por exemplo. Ó. Então, eu tenho a opção para ela de exibir, classificar, para ela mesmo fixar na tela inicial, executar como administrador, fixar na barra de tarefas, enviar para, e aí tem todos os itens para onde eu posso enviar, ver as propriedades, que nem a gente já tinha. Né? Então, segurança, né? Detalhes do arquivo. E pode ver que selecionando aqui, as opções que eu tenho aqui em cima mudam para a característica de um arquivo, né? Então, ele já habilitou, por exemplo, ó, zipar, enviar por fax. Eu não tenho a opção de imprimir aqui porque eu não tenho impressora instalada, né? Nem gravar em disco porque eu não tenho nenhuma mídia aqui para poder enviar, né, para uma mídia removível. Né? Quando a gente clica em segurança avançada,
né? Eu tenho acesso das permissões de modo avançado do NTFS, né? Configuração de auditoria e o cálculo da permissão efetiva desse arquivo. Se fosse de uma pasta, a gente também tem nas opções aqui de segurança avançada, as informações aí, então, com referência a uma pasta. Acho que deu para entender como funciona o nosso gerenciador atual, né, de arquivos, ou o nosso explorador de arquivos, que tem algumas melhorias em relação ao nosso antigo Windows Explorer. Deixa eu voltar lá para a minha tela inicial. E voltar para os nossos slides. Painel de controle, né? O painel de controle, a gente tem acesso a ele através também, né, da procura ou através dos itens, né, lá do explorador de arquivos, né? Mas hoje a gente tem mais opções de configuração e de ajuste dessas configurações, né? A principal é o botão configurações, eu vou passar por ele daqui a pouquinho pelas opções com vocês, né? E a gente tem o nosso velho e bom conhecido painel de controle, né? Então, maneira mais rápida, como tudo, que a gente pode acostumar a usar, né? Sempre pelo pesquisar e digitar o item que a gente está procurando, né? Então, procurando lá pelo painel de controle, aqui tem a tela do painel de controle, tanto ele continua tendo a mesma opção de subir por categoria ou por ícone, como a gente quiser, né? E dentro das configurações, dependendo do local onde a gente se encontra, as opções das configurações podem ser diferentes, né? Então, a gente tem nas configurações a do iniciar, que são os botões que eu tenho aqui embaixo, depois a dos blocos e o acesso à ajuda. Então, os principais itens que a gente tem é da configuração de rede, volume, brilho, né, notificações, energia e teclado. E as opções de liga e desliga, né? Então, através dele, a gente pode usar também o item chamado mudar configurações do computador. E aí, por esse mudar configurações do computador, a gente tem acesso a diversas coisas, como, por exemplo, alterar imagens, mudar a cor, gerenciar o que eu quero ou não que notifique, e assim por diante. Aqui dá um exemplo, né, as configurações de mudar configurações do computador. Então, tem lá a opção para ativar o Windows, personalização, configuração dos usuários, né, criação e modificação dos usuários, as notificações, pesquisar, compartilhar, geral, os dispositivos e a configuração da acessibilidade, né, de facilidade de acesso. Vamos lá, vamos dar uma olhada nesses itens. Então, vamos voltar lá na minha tela do iniciar. Vamos primeiro dar uma olhada no painel de controle, só para a gente não passar por ele voando, né? Painel de controle. Então, aqui no painel de controle, a gente tem a opção de ver por categoria ou através dos ícones, que nem a gente já tinha nas versões anteriores, né? E o restante é igual, bastante semelhante. Aqui a gente não tem muita alteração, né? Então, a gente poderia criar contas de usuários, gerenciar a proteção da família, alterar a aparência, alterar tema, né? Aqui o fundo da área de trabalho, que é este item aqui, né? Diferente da tela inicial que eu vou configurar lá por dentro das configurações. Então, se eu quisesse, por exemplo, alterar, não gostei desse azulzinho aqui, eu gostaria de uma outra qualquer. Vamos pegar aqui uma praia, sei lá, né? Ou quero uma montanha, um campo, areia. Então, vamos deixar aqui uma praia. Então, eu tenho possibilidade de modificar como é que eu quero que ele mostre, né? Poderia, selecionando vários, fazer com que ele ficasse alternando, né, entre várias, que nem a gente tem em qualquer tela do Windows, né? Então, uma outra mais bonitinha aqui, mais uma florzinha. Vamos achar a flor aqui. Só para a gente poder ter uma cor diferente, né? Então, eu poderia alterar o tipo de conta, né, mudar as características gerais
daqui, então, em relação a essa parte do desktop, né? Desinstalar programas, né? Então, se eu quero instalar um aplicativo usando a área de trabalho, eu uso o explorador de arquivos. Mas se eu quero desinstalar, eu tenho o painel de controle. E assim sucessivamente, como a gente já tinha antes. Isso não tem alteração. Então, eu vou voltar lá na minha tela inicial. E agora vamos ver as configurações. Então, o que a gente tem aqui? Os blocos a gente já viu, né? Então, eu tenho aqui os ícones gerais, ou genéricos, né? Configuração de língua, né? Se eu tivesse vários métodos de entrada disponíveis, né? Poderia alternar entre eles, ou então fazer a configuração por aqui. Eu estou sem configuração de rede, né? Então, eu não tenho nenhum item especificamente, só poderia aqui ter acesso a uma solução de problemas. As opções de notificação, né? Eu posso ocultar, né? Ou voltar a mostrar as notificações, né? As opções de liga e desliga, eu tenho a opção de desligar e de reiniciar. E eu tenho a opção, que é o que interessa para nós aqui nesse momento, mudar configurações do computador. Então, nesse momento, ele me diz que eu não posso ativar o Windows, obviamente, porque eu estou sem conectividade com a internet, né? Mas eu poderia usar daí a opção de ativar se eu tivesse. Na personalização, esse Windows ele é um pouquinho mais, digamos, ele precisa que a gente ative para que a gente possa executar algumas personalizações, né? Então, nesse caso, por exemplo, para mudar a tela, né, inicial, para que eu possa mudar a imagem da minha conta, né, que eu possa botar, por exemplo, a minha foto, eu escolher uma imagem, eu posso capturar direto uma foto se o meu computador tem uma câmera. Então, eu poder modificar os itens quando eu bloquear a minha área de trabalho, né? Então, para tudo isso, eu poderia, nesse caso, só se depois de ativar o Windows. Para o usuário, né? Eu vou falar mais adiante da conta da Microsoft, porque tem algumas coisas bem interessantes para quem é usuário doméstico, né, principalmente, que a gente pode utilizar e criar uma conta na Microsoft, que pode ser uma conta que já exista do Hotmail ou do MSN, por exemplo, e ela ser usada como a tua conta do Windows, e aí tu vai poder ter a mesma cara do teu Windows em diversos computadores com Windows 8, mas eu vou explicar um pouquinho mais adiante. Tá? Mas então eu poderia criar novos usuários, alternar para uma conta da Microsoft, porque isso aqui é uma conta atualmente local, alterar a senha, criar uma senha com imagem, isso aqui é muito legal. Essa ideia da senha com imagem, mas eu vou falar nisso mais adiante também. E criar um PIN, que seria um código de acesso adicional. Nas notificações, né? Eu posso determinar o que eu quero que ele me gere notificações, de quais aplicativos, né? Então, os aplicativos que ele atualmente pode me enviar informações, né? São esses que estão selecionados. Eu não quero que ele me mande nada relativo à loja. Então, para esse eu posso desativar. É só clicar, segurar e arrastar, né? Entre a opção de ativado e a opção de desativado. Pois então, a gente tem a pesquisa. Alguém começou a escrever uma pergunta aqui, desistiu. Então, eu tenho aqui a pesquisa, né? Se ele me mostra os aplicativos, ele ordena por aqueles que eu procuro com mais frequência, ou seja, à medida que eu vou fazendo pesquisas, à medida que ele vai me dando resultados, eu vou escolhendo aqueles que eu utilizo, né? Então, ele vai guardar um histórico de utilização dos resultados da pesquisa e procurar me mostrar, em primeiro lugar na lista, aqueles itens que são os mais acessados, né? Eu posso dizer que ele guarda ou não as minhas pesquisas anteriores como sugestão de pesquisa futura, né? E quais aplicativos ele pode utilizar para as pesquisas, né? Então, eu tenho a possibilidade de procurar por vários aplicativos, posso ou não dizer que eu quero que ele continue pesquisando nas respostas desses aplicativos. Então, depois a gente tem a opção de compartilhamento, né? Então, eu determinar
quando eu vou compartilhar, né? Quais são as opções pelas quais eu posso efetuar um compartilhamento? Eu posso compartilhar por e-mail, eu posso compartilhar com outras pessoas, eu posso compartilhar com o SkyDrive, lá da Microsoft, né? Quais são os itens de compartilhamento, quando ele mostra aqueles itens que mais costuma compartilhar, se ele mostra a lista do que eu compartilho com mais frequência. Em geral, eu tenho as configurações gerais do computador, como, por exemplo, data, hora e fuso horário, se ele ajusta para o horário de verão, né? Se ele permite a alternância entre os aplicativos mais recentes, aonde é que ele me mostra como é que eu alterno para o aplicativo mais recente, no caso aqui está dizendo que é na borda esquerda, a gente vai ver isso daqui a pouquinho mais também. Aí a gente tem verificação ortográfica, se está ativada ou não a correção automática, preferências de idioma, o que eu tenho de configuração de armazenamento disponível, e eu consigo ver aqui o tamanho, né, de que cada aplicativo está usando. Aí eu estou precisando limpar meu disco, eu preciso liberar espaço, eu consigo que ele me mostre aqui, separado por aplicativo, quanto que cada um deles está usando. Ele está me mostrando aqui, ó, por exemplo, a viagem, o aplicativo viagem está gastando 111 mega e assim sucessivamente. E aí, então, à medida que eu for, que eu preciso limpar, eu posso ver, esse aqui está ocupando muito espaço, então eu posso tentar olhar para ver o que cada um deles tem, né? Então, é uma informação interessante que a gente não tinha antes, que é uma novidade, né? Então, atualizar o PC sem afetar arquivos. Né? Então, eu posso, o que é atualizar o PC sem afetar? Eu posso, como se fosse reinstalar o Windows, mas aonde ele cuida para não afetar aquilo que é pessoal do usuário. Ou seja, eu posso atualizar ou tentar recuperar um Windows que esteja me gerando problemas, sem correr o risco de que ele apague os meus itens pessoais. Eu posso pedir para ele fazer o computador começando do zero, e aí, então ele pode redefinir para configuração de fábrica ou reinstalar mesmo o Windows a partir de uma mídia de instalação, onde então ele formataria a unidade, né, zerando o computador todo. E eu tenho opções de inicialização avançada, né, inicializando a partir de um outro item ou escolhendo uma das opções de inicialização avançadas, né, onde eu poderia pedir para ele reiniciar agora. Privacidade, né? Então eu tenho que... O Windows tem hoje aquela característica, dependendo do computador, se estou conectado na internet, ele consegue me posicionar onde eu estou. Né? Então, por esse motivo, eu posso determinar se eu quero ou não que os aplicativos tenham ciência da minha localização, dependendo do dispositivo que eu estiver usando, obviamente, né? E aí, então, se ele vai guardando essa informação, né? Permitir que os aplicativos utilizem o nome e a imagem da conta quando eles passarem informações, né? E se ele manda informações para o Windows Store à medida que a gente vai usando os aplicativos para saber como é que está. É aquela ideia de reportar a Microsoft o comportamento das aplicações. Em dispositivos, né? Ele me mostra quais são os dispositivos que atualmente eu tenho instalados no computador. Né? Eu posso dizer para ele se eu quero adicionar um novo dispositivo e ainda tem a opção, né, de baixar via plano de internet limitado. Né? Quando ele determina que ele tem conexão de internet limitada, ele vai me avisar para que eu evite custos na hora de fazer download de alguma coisa, né? Ele pode me avisar e eu configurar se eu permito ou não que ele se conecte e baixe itens enquanto eu estou em uma conexão limitada, né? Para diminuir o custo. Pois em facilidade de acesso aqui é parte de acessibilidade para pessoas que tenham algum tipo de restrição. Tá? Então, eu tenho alto contraste, o aumento dos tamanhos do item da tela. Nesse caso, esse meu vídeo aqui não é compatível, então ele não me dá a opção, né? Que é para ele expandir a tela como se tivesse uma lupa. Né? Aí, características da tecla do Windows, se eu ativo ou não o narrador, né? Então, eu tenho a opção aqui. Durante quanto tempo ele me mostra as notificações e como é que é a espessura do cursor, né? Se eu quero, eu posso botar o cursor mais grosso, por exemplo, para quem tem dificuldade de visão. Depois eu tenho a opção de sincronizar configurações.
O que que é isso? Se eu estiver usando, como a gente vai ver mais adiante um pouquinho, né, a conta Microsoft, eu posso fazer com que essa conta Microsoft guarde as suas configurações no SkyDrive. E aí, então, eu posso fazer com que todos, ou alguns dos computadores que eu utilizo com o Windows 8, alguns eu digo porque daí é sem custo, né? Se eu quiser em todos, eu posso acabar tendo um custo de sincronia. Eu posso fazer com que todos os computadores tenham a mesma cara. Para quem trabalha com rede, fazendo uma analogia bem simplória, mas é como se eu tivesse um perfil ambulante armazenado na nuvem. Tá? É mais ou menos essa ideia. Tá? Então, essa ideia de sincronização, só que ela só tá disponível quando eu estou usando uma conta Microsoft. Depois, então, eu tenho configurações de grupo doméstico. Isso eu só vou ter disponível quando eu tenho rede, no meu caso, que eu estou sem rede, e idem para o Windows Update. Ele está configurado atualmente para usar atualizações automáticas. Né? Ele está me dando uma informação dizendo que esse computador nunca foi atualizado, e ele me dá a opção de buscar as atualizações agora. Se vocês tiverem alguma pergunta, vão fazendo, tá? Então, levar lá para o meu item, voltar para o meu iniciar. Vocês podem ver que sempre para sair da aplicação, a forma mais rápida é sempre levar o cursor para o cantinho, escolher iniciar e ele vai então voltar à tela inicial. Então, a gente viu aqui todas as opções, né, das configurações. E esse botão de configurações, se eu estiver dentro de um aplicativo, né, se eu levar o mouse para a direita, né, e clicar em configurações, os itens disponíveis ali podem variar se caso o aplicativo for um aplicativo escrito para Windows 8, né, se for o Windows App. O gerenciador de tarefas. O gerenciador de tarefas mudou bastante. Né? Agora a gente tem muito mais informações do que a gente tinha antes. Tá? Então, pelo gerenciador de tarefas, hoje, a gente tem informações de desempenho, histórico, inicialização, detalhes, serviços, aplicativos que estão em execução, com muito mais informações do que a gente tinha originalmente. Né? Então, eu tenho aqui outros itens de opção e assim por diante. Então, antes de falar sobre o desligar, vamos lá olhar o nosso gerenciador de tarefas. Então, para que a gente vá acostumando, né? Pesquisar, gerenciador de tarefas. E aqui, então, ele tem o acesso ao calendário de forma rápida, aos itens, né? Que eu, entre aspas, estão em execução no momento. Vocês podem ver que eu não fechei um aplicativo, né? Eu só saí dele. Então, ele é como se estivesse em execução ainda em segundo plano. E eu quero ver, na verdade, por exemplo, as configurações do computador, né? Que a gente estava trabalhando com ela. Ou a gente pode clicar em mais detalhes. Mais detalhes é aquele painel, então, onde eu tenho bem mais detalhado os itens referentes ao uso do gerenciador de tarefas. Então, lá eu tenho os aplicativos que estão em execução no momento, né, o que eles estão usando de hardware, o que estão usando, CPU, de memória, de disco e de rede. Aqui embaixo eu tenho os processos em segundo plano, eu tenho os processos internos do Windows, né, em um formato muito mais inteligível, né, do que a gente tinha antes. Aí a gente tem o uso da CPU, uso de memória, uso de disco. Ele me dá acesso aqui para que eu abra direto o monitor de recursos, né? Monitor do sistema antigo, né? Depois, então, eu tenho o histórico das aplicações, né? Então, durante quanto tempo eles já foram usados, né? Então, o histórico de utilização desde o dia que ele foi instalado para o usuário atual até o dia de hoje, quanto que esses aplicativos já foram utilizados. Eu tenho itens que estão configurados para iniciar junto com o Windows. Nesse caso aqui não tem nada ainda. Eu tenho os usuários logados atualmente. E todas as ações desse usuário. Tudo aquilo que ele está fazendo. Depois eu tenho os processos
em um formato detalhado e aí mais parecido com aquilo que a gente já tinha no gerenciador de tarefas anterior. E aí a gente tem a mesma coisa para serviços, né? Todos os serviços, o seu status atual de inicialização, se está parado, se está iniciado. Né? E ele me dá acesso direto aqui a modificar características do serviço, né? Ou então a abrir o ícone serviços lá das ferramentas administrativas. Né? Tanto usar o abrir serviços por aqui, quanto clicando com o botão direito e abrir serviços aqui. Se quiserem perguntar alguma coisa, vão perguntando. Vou voltar para a tela inicial e para a nossa apresentação. Desligar o Windows. A Microsoft considera que o Windows 8 não precisa ser desligado. Ele pode ser só hibernado. Por que isso? Porque ele se torna bem mais rápido no retorno. Tá? É muito mais rápido a gente retornar de o que ele chama de suspensão, ou o que a gente costumava chamar de hibernar, do que quando a gente retorna de uma inicialização, né, de um desligar e depois então de reiniciá-lo. Né? Então, como hoje ele ajusta muito melhor o uso do hardware, ele aconselha que o computador não seja com frequência desligado, e sim que ele seja mantido suspenso quando desligado. Né? Ele não usa praticamente nada de energia, né? E ele volta muito mais rapidamente, né, do que se a gente solicitar para desligar. Mas a forma de desligar o computador, a gente acessa através lá das configurações, no botãozinho liga e desliga. Tá? Ou então, se a gente estiver trabalhando, por exemplo, num notebook, muitas vezes é só fechar a tampa. Né? Então, a gente pode configurar essas opções de desligamento conforme a necessidade. Então, dentro do item, né, das configurações, em opções de energia, né, que eu não posso mostrar aqui porque infelizmente na VM a gente não tem essas opções, mas em opções de energia eu teria a opção de determinar se quando eu aperto o botão desligar eu quero desligar ou se eu quero suspender ou hibernar. Né? Se eu tiver no notebook, se quando eu fechar a tampa eu quero que ele desligue, ou se eu quero que ele hiberne, se eu quero que ele entre em stand-by, aí então essas opções eu coloco dentro das opções de energia. Então, dentro da ideia dos nossos comandos disponíveis na tela, né, então a gente tem dentro daqui as opções que a gente, de ações disponíveis de acordo com o local onde eu me encontro. Posso simplesmente clicar com o botão direito do mouse no item desejado, né, ou então seleciono clicando, apertando, né, com o dedo no item que eu quero selecionar e depois lá embaixo na borda, clica na borda e move o dedo para cima, né, desliza o dedo para cima, ele vai colocar esse menu inferior com as opções de comandos. Aplicativos. É lógico que a gente ainda consegue rodar na grande maioria dos aplicativos que a gente tinha de versões anteriores. Né? Mas hoje, né, o novo modo de desenvolvimento de aplicações se chama Windows Runtime. Né? Ele cria apps, né? A gente chama hoje de app, todos os aplicativos que são específicos do Windows 8. Eles têm uma forma completamente diferente de trabalhar, que para quem já está acostumado a usar smartphone, quem usa tablets, quem usa, sei lá, smartphone, essas coisas, né, iPad, já está mais acostumado com esse tipo de app. Né? Para quem estava mais acostumado a usar um computador desktop, aí pode ter algumas diferenças importantes na hora de executar uma aplicação dessas. Mas, basicamente, para quem tem, acho que todo mundo já trabalhou com alguma coisa parecida, é muito parecido com o que a gente tem em tablets e assim por diante. Tá? Então, dentro, a Microsoft oferece hoje uma Windows Store App,
Lá tem uma série de aplicativos disponíveis para download de forma gratuita e todos os aplicativos que estão sendo desenvolvidos para o Windows 8 são publicados na Windows Store App e lá então a gente tem a possibilidade de comprar esses aplicativos. Se algum de vocês for um desenvolvedor, por exemplo, e quiser desenvolver um app para o Windows 8, você pode desenvolver e encaminha ele para a Microsoft e a Microsoft então vai publicar para venda na sua loja, né? Então, que nem a Apple tem a sua loja, a Microsoft agora também tem. O Daniel me pergunta se é possível deixar um bloco passando um vídeo. É sim, Daniel. Tu pode deixar passando vídeo, tu pode deixar atualizando um site da internet, tu pode deixar passando foto, slide. É só deixar o bloco em execução apontando para o item que tu queres. Bom, então, as características principais dos apps do Windows 8, né, é que todos eles foram feitos para trabalhar em tela cheia. Então, um app do Windows não trabalha em janela, trabalha sempre em tela cheia. Não existe mais a possibilidade de colocá-lo em janela, né? Ou tu tem ele em tela cheia, ou ele está rodando em segundo plano, ou ele está parado, né? Todo o conteúdo é chamado de forma imersiva, ou seja, ele toma conta de toda a tela e eu vou navegando dentro da aplicação, né? Ele suporta tanto tela de toque, quanto teclado, quanto mouse. Todo aplicativo para o Windows 8 vai ter sempre essas três formas de entrada. O aplicativo é considerado rápido e fluido. O que é isso? Pode parecer até engraçado, mas todos os aplicativos do Windows 8, todo o app desenvolvido para o Windows 8, ele não trava, não engasga, tá? E ele vai ter uma resposta rápida por ele ser extremamente leve. Então, se vocês tiverem por curiosidade e quiser baixar mais itens, né, dentro da página da Microsoft, windowsmicrosoft.com.br, Windows 8 Apps, eu tenho lá uma série de aplicativos ou de Windows apps que eu posso baixar, né, e essas apps, então, algumas já vêm junto com o Windows, né, como no caso, e-mail, contato, essas coisas todas elas já vêm junto com o Windows, mas tem uma série de outras lá, tanto gratuitas quanto pagas, né? Se vocês tiverem curiosidade, depois vocês podem entrar lá e dar uma olhada. E para os desenvolvedores, né, não sei se é o caso de algum de vocês, mas lá tem o windowsstore.com, né, ele tem tutoriais para desenvolvimento, né? Ele tem dicas de desenvolvimento e é onde então vocês podem enviar e publicar aplicativos que vocês tenham desenvolvido. Né? Para que a gente veja, né, a lista dos aplicativos que vem junto com o Windows, né, a gente vai lá no todos os aplicativos. A grande maioria deles já está na nossa área inicial, mas a gente pode olhar todos, né, usando todos os aplicativos. Vamos dar uma olhada lá, tá? Onde a gente vê todos os aplicativos. Então, clicando em qualquer lugar que a gente clique na área da tela inicial, que não seja diretamente em uma app, sempre com o botão direito do mouse, né, eu vou ter a opção lá, todos os aplicativos, no canto inferior direito da tela. Então, aqui eu tenho uma lista de todos os aplicativos que estão atualmente instalados no meu computador, né, no meu computador com o Windows 8. E aqui, então, não só os aplicativos, como eu já mostrei antes também, né, os acessórios do Windows, as ferramentas do Windows, né, tudo que a gente tinha dentro do menu iniciar, né, agora a gente tem listas, né, dentro de todos. Né. Aqui, por exemplo, tem o Defender, PowerShell, né, o nosso explorador de arquivos, gerenciador de tarefas, o painel de controle, né, o PowerShell x86, se precisar emular o ambiente x86. Né, gerenciador de impressão, gerenciamento do computador, né, nossas ferramentas administrativas aqui, né. Depois eu tenho o Firewall do Windows, diagnóstico de memória, agendador de tarefas, então, tudo aquilo que a gente já estava acostumado a ver, né. A gente tem uma série de novidades também, né, em relação... Eu tenho um visualizador de XPS, que é o, digamos, concorrente do PDF da Microsoft, né? Então, ele vem com a impressora XPS e ele tem um visualizador já previamente instalado.
né? Ele tem os outros que a gente está acostumado a usar, o gravador de passos. Isso aqui é muito legal porque ele filma os nossos passos para que a gente gere tutoriais, por exemplo, ou então para quando um usuário precisa enviar para nós uma solicitação de suporte, alguma coisa assim, ele pode gravar os passos para que a gente veja, né, de uma forma muito simples. Eu tenho aqui os de acesso, facilidade, né, da acessibilidade. As notas adesivas para criar bilhetinhos para nós. Ele tem o Diário do Windows, isso aqui é um aplicativo interessante, né? Então, o Diário do Windows, deixa ele aqui. Então, aqui eu tenho um diário mesmo, você pode ver que parece um caderno, né, com linhas, aonde então eu posso fazer anotações, né, e gerar. Então, esse aqui é um aplicativo novo, bem interessante, né? Então, que a gente pode usar para escrever alguma coisa, desenhar, né? Quero digitar algum texto, né? Dar a entrada, ver ele me mostrar o que está sendo feito. Eu posso iluminar, marcar texto, apagar itens. É bem interessante, uma ferramenta nova, bem legal. Deixa eu voltar lá para o meu iniciar. Acho que deu para ter uma noção boa das aplicações que a gente tem aqui disponíveis. Alguém perguntou a linguagem de programação dos apps. Ela é em .NET. Tá? Em todo caso, ela é a mesma linguagem que se usa hoje para fazer app de celular, app de mobile. É a mesma característica. Se tu tiver curiosidade de entrar lá, Daniel, nesse site que eu coloquei lá na Windows Store, né? Deixa eu voltar lá para te mostrar o caminho. Então, ó, aqui a gente tem o Windows Store. Aqui tem alguns assistentes bem interessantes para quem faz desenvolvimento, né? Tem uns apps bem interessantes, uns passo a passo, tem como mostrar para criar, como é que tu pode desenvolver as ferramentas. Ele te dá uma série de passo a passo muito legal, bem legal mesmo. É tempo depois eu abro esses sites para vocês darem uma olhada. Então, para fechar um aplicativo. Vocês viram que todos os aplicativos que eu iniciei, exceto esse último agora, porque ele estava não na tela inicial, mas sim ele estava lá dentro da área de trabalho, né? A área de trabalho, ela é um app, né? E dentro desse app, ele inicia os aplicativos que usavam, ou as características que usavam, as interfaces de Windows antiga. Tá? Então, por exemplo, quando a gente vai usar um aplicativo que era usado em uma versão anterior, ele vai rodar no ambiente de trabalho da área de trabalho. Né? E as Windows apps, elas vão rodar dentro da tela inicial. Cada um vai rodar no seu ambiente, porque ele precisa das suas características. Esses aplicativos que são desenvolvidos para o Windows 8, esses apps, eles, por padrão, eles não fecham. Tá? O que acontece? Ele tem como é que eu vou dizer assim, a característica dele, né, é que ele fique executando em segundo plano, porque a Microsoft considera que esses apps são tão leves, né, que eles não ocupam uma quantidade grande de memória e se torna mais rápido eles voltarem se eles estiverem em execução em segundo plano. Então, normalmente, um aplicativo não é fechado. Tá? Para que o aplicativo seja fechado, a gente tem que clicar nele, segurar e arrastar e levar até a parte inferior da tela. E aí, então, ele fecha. Tá? Então, eu vou mostrar isso para ficar mais claro. Tá? A gente, para poder ver isso, a gente clicando ou levando o mouse até o canto superior esquerdo e movendo para baixo, ele me mostra todos os aplicativos em execução. Tá? E aí, então, ele me mostra os recentemente utilizados e que estão em execução no segundo plano. Se eu quiser fechar, eu clico, seguro e arrasto e largo lá embaixo. Né? Aí ele vai fechar. Enquanto ele estiver nessa área do canto esquerdo, ele está em execução em segundo plano, ocupando quase nada de hardware. Mas se vocês quiserem fechar, é só assim que a gente fecha. Tá? Então, eu posso clicar com o botão direito, pedir para fechar, ou arrastar até embaixo. Então, antes de mostrar o Internet Explorer 10, vamos voltar lá. Acho que alguém está me chamando aqui.
As mudanças têm que ser obrigatórias com o usuário administrador. Alguma coisa assim, Túlio, porque o usuário, para que ele possa efetuar alterações de configuração, ele tem que ser administrador da máquina, né? Apesar de que hoje o usuário é comum, e isso já vem desde o Windows 7, o usuário comum já executa uma série de tarefas que não há necessidade de ele ser administrador da máquina. Mas tudo aquilo que for relativo à configuração vai sim precisar ser administrador. E ele tem a mesma característica do AC que a gente tinha no anterior. Toda vez que ele precisar levar o privilégio, ele vai pedir autorização. Mesma coisa que a gente tinha na versão anterior de Windows, tá? Bom, então, antes de falar no Internet Explorer, vamos lá ver sobre os nossos aplicativos em execução. Então, ó, aqui, levando lá em cima, né, ele me mostra o último aplicativo executado. Arrastando para baixo o meu mouse, ele me mostra os últimos aplicativos que estavam em execução. Aí, se eu clicar num deles, pegar aqui, por exemplo, calendário. Eu quero fechar esse aplicativo, eu clico, seguro e arrasto. Opa, cadê ele? Ah, esse aqui não vai dar, porque esse aqui ainda está na tela de configuração. Deixa eu voltar para ele, que esse aqui não vai dar certo. Então, ó, eu levo lá. Se tu trouxer ele para fora, ele me mostra uma telinha maior. Se eu tenho ele botar de volta, ele fecha. Clica com o botão direito, fechar. Ó, qualquer um deles que eu quero fechar, fechar. Se eu estou com ele em execução, vou ver se eu consigo mostrar algum aqui. Vamos ver se esse aqui me deixa. Deixa ele iniciar aqui o Finanças. E como meu computador não tem nada configurado ainda, algumas coisas... Ah, ele também não vai deixar. Ó, só para mostrar... Deixa eu botar de volta aqui. Isso aqui, pelo menos, ele me deixa mostrar. Tá? Então, quando eu clico com o botão direito e ele me mostra a mãozinha... Opa, e ele me mostra uma mãozinha... Ele... Puxa vida. Ó, deixa eu botar na outra tela aqui. Ó, aonde ele me mostra essa mãozinha, ó. Se eu clico seguro e trago até metade, ele me mostra itens que estivessem atrás da minha tela. Se eu puxo para baixo, ó, aonde ele vai ficar pequenininho e eu largo, ele fecha o aplicativo. E esse, vocês vão ver que ele não vai aparecer, ó, dentro dos que estão em segundo plano. Se eu voltar lá nas finanças, levar até o canto. Deixar ele aberto e voltar para a minha tela inicial, as finanças vão aparecer aqui, ó. Tá? Então, se eu quero que ele não apareça mais onde ele vira a mãozinha, clica, segura e arrasta, larga lá embaixo, e ele então fecha o aplicativo. Tá? Então, essas são as duas formas que eu tenho de fechar uma aplicação. Se ela estiver em segundo plano, eu levo o meu cursor até o canto superior esquerdo em cima, arrasto para baixo, sem clicar, a gente só leva e puxa para baixo. Puxando para baixo, ele me mostra tudo que está aberto em segundo plano. Clica com o botão direito e fecha, ou então, traz ele, clica, segura, arrasta, traz ele para o meio da tela, leva até a parte de baixo, né? Ou então, abre o aplicativo, aonde ele virar uma mãozinha, clica, segura e arrasta, leva até embaixo da tela e ele então fecha o aplicativo. Tá? Então essas são as formas como eu tenho para fechar uma aplicação. Bom, o Internet Explorer 10. O Internet Explorer 10 ele foi desenvolvido para trabalhar com o nosso Windows 8. Então, vocês vão ver que ele tem uma série de modificações, tá? Ele é específico e o que vem junto com o Windows 8 já está dentro das características gerais, né? Então, ele tem
a característica de trabalhar em tela cheia, né? De ter os menus de configuração, ter os comandos, tudo exatamente igual como a gente tinha no outro, né? Então, se eu quero mostrar a barra de endereço e as guias, né, com o Internet Explorer, eu tenho que clicar com o botão direito do mouse em qualquer área do Internet Explorer e ele vai, então, me mostrar. Se eu não quiser que ele mostre, ele vai ficar me mostrando só o conteúdo da página, né? A barra de endereços é mostrada na parte de baixo, a barra das guias é mostrada na parte de cima. Né? Então, aqui ele tem um exemplo. Aqui seriam todas as guias abertas na parte superior e aqui embaixo a barra de endereço, né? Para que eu possa, então, navegar entre as minhas páginas. Então, clicando, né, com o item na barra de endereço, ele vai me mostrando os itens que foram visitados frequentemente, os que são fixados e os que estão configurados como favoritos para me dar acesso rápido, né? E ainda, se eu vou digitando os primeiros caracteres, ele já vai automaticamente fazendo uso do Bing e me mostrando os resultados mais prováveis para o caminho do site que eu estou digitando. Esse, infelizmente, eu não posso mostrar para vocês na prática, porque a minha máquina não tem conexão com a internet usando a VM, né? Então, por isso eu não posso mostrar. Alguma pergunta que vocês queiram fazer sobre o Internet Explorer 10? Vê se pelo menos dá para a gente ver a tela inicial dele, aqui se ele não vai me dar muito erro. Vamos ver aqui. Bom, então ele só me mostrou aqui embaixo. Como ele não está conectado, ele não tem nada para mostrar na página, ele me mostrou aqui embaixo já a minha barra, né? Aonde, se eu clicar nela, ele me mostra os sites frequentes e os sites favoritos. E clicando com o botão direito do mouse, ele me mostra na parte superior, né, os últimos sites visitados ou as guias que estejam abertas atualmente. Né? Poderia fechar uma guia, né? Poderia ver o conteúdo, vamos ver se eu consigo me mostrar essa tela anterior. Não. Achei que pudesse estar em cache, mas não está. Então, acho que deu para ter uma ideia de como é que ele funciona. Se roda Flash, roda sim. Ele roda todos os sites atuais sem problema nenhum. Tá? Então, deixa eu fechar. Agora já posso mostrar como é que fecha, né? Já não tinha feito antes para não atrapalhar a nossa sequência. Então, eu falei já um pouquinho sobre a conta de usuário. Né? A ideia das contas de usuário é que eu posso criar, dentro do Windows 8, uma conta de usuário local. Né? Eu poderia usar uma conta de usuário de domínio, se a minha máquina fizer parte do domínio dentro de uma empresa, dentro de um órgão corporativo. Né? Depois, eu também tenho, né, a possibilidade de usar o que ele chama de conta Microsoft. Se eu não tenho, ele me permite criar já direto, inclusive, durante o procedimento de instalação do Windows 8. Essa conta Microsoft é uma conta que é criada efetivamente lá na Microsoft, que a gente chamava antes de passaporte, né, o Passport, que é o que a gente usa como uma conta do MSN, como a conta do Hotmail e assim por diante. Né? Essa conta de usuário, né, que a gente pode utilizar lá na Microsoft, ela tem uma série de vantagens. E a principal vantagem é que a gente pode tornar, como eu falei antes, o nosso, entre aspas, perfil móvel. Né? E móvel mesmo, móvel na internet. E aí, então, quando a gente fizer logon em outros computadores com o Windows 8, usando essa mesma conta Microsoft, né? Se o computador estiver na internet, ele vai poder, então, usar as mesmas configurações. Inclusive, se eu tenho aplicativos instalados, ele pode instalar os mesmos aplicativos que eu tenho, e assim por diante, sem custo adicional, mesmo que os aplicativos sejam pagos. Tá? Então, o meu perfil, os meus apps, tudo aquilo que eu uso no Windows 8 vai andar comigo independente da máquina que eu estiver utilizando. Tá? Então, eu vou ter sempre um ambiente consistente, né, independente da máquina. Então, ele é considerado hoje o Windows que é mais pessoal. Né? E pessoal, porque eu vou poder efetivamente, né,
ter tudo aquilo que me interessa direto na minha tela. Né? Então, eu tenho, por exemplo, eu posso listar os meus contatos. Então, eu vou poder listar os contatos, esses contatos têm contas, por exemplo, no Twitter, no Facebook, no MSN e assim por diante. Eu vou poder ver as atualizações dessas pessoas online. Né? Eu posso ter separados as informações dessas pessoas na minha tela, determinar, por exemplo, as fotos que estão com uma determinada pessoa, eu vou marcando, e ele vai aparecendo, que nem a gente faz no Facebook, né? Tu vai aparecendo, e aí tudo que for referente a um contato, aparece no contato, e aqueles contatos que eu tenho com mais frequência, vão poder aparecer na tela. Se vocês tiverem curiosidade, no site da Microsoft tem um filminho que mostra isso bem. Né? Se der tempo, depois eu mostro o filme para vocês, mas é interessante porque ele mostra algumas coisas, por exemplo, eu quero marcar um churrasco para esse final de semana. Eu posso criar um bloco chamado churrasco. E ali eu vou botar, por exemplo, todos os meus contatos que eu estou convidando, eu vou criar a lista de compras, tudo aquilo que é referente a um determinado assunto, eu posso agrupar. Né? De uma forma bem simples, bem direta, e todo mundo que faz parte pode ter um grupo semelhante e as alterações serem sincronizadas, então as coisas bem legais, assim, bem pessoais. Né? E uma das que eu acho mais interessante é que hoje, num computador pessoal, e isso não vale para AD inicialmente, tá? Para quem trabalha em rede corporativa, mas para quem tem o seu computador pessoal, que é a ideia da senha com foto. O que é a ideia da senha com foto? A senha com foto, assim, tu escolhe uma foto, tá? E aí, então, tu, com o mouse ou com o dedo, se for uma tela sensível ao toque, tu marca pontos daquela foto, né? Que serão os pontos que vão desbloquear o teu computador. Então aqui, por exemplo, digamos que nessa imagem que eu tenho aqui, eu escolhesse a pontinha dessa flor, essa outra pedacinha aqui bem no meio dessa que está aqui mais acinzentada, assim, fora de foco, e o miolo dessa flor. Então, se eu marcar daqui, aqui e aqui, eu tenho 3 pontos. Então, a minha senha vai ser isso. Eu clico aqui, aqui e aqui, e ele vai, então, desbloquear o meu computador. Em vez de eu digitar uma senha, eu vou poder fazer isso usando uma imagem. Então, eu acho isso muito legal, acho muito interessante. Aí eu posso escolher qualquer foto do meu computador. Então, até no filmezinho que tem na Microsoft sobre essa ideia das senhas, né? Tem algumas coisas legais, por exemplo, ele bota lá, tu quer fazer um cafuné no focinho do teu cachorro. Então, tu bota a foto do cachorro e tu vai dar 3 cliques de mouse no focinho do cachorro. Né? Então, sei lá, tu pode escolher o que tu quiser, né? Pode fazer um risco, pode ter 5, 6 pontos diferentes, a sequência. E aí, então, o que tu desenhar na tua tela vai ser a tua senha. Né? Então, a ideia da conta da Microsoft, né? Tu vai ter em qualquer computador com Windows 8 a tela inicial, exatamente com todas as tuas configurações, mesmo fundo da área de trabalho, mesma área de trabalho, mesmo fundo da tela inicial, mesmas opções de cor. Os aplicativos que eu tenha comprado ou baixado do site da Microsoft que não façam parte do Windows 8 padrão, né? Ele vai poder me acompanhar em até mais 5 computadores sem custo adicional. Né? Então, eu posso usar uma conta já criada, né? E eu vou ter informações de contato e status de todos os amigos que façam parte da rede que utiliza essa mesma conta. Por exemplo, Hotmail, o Outlook, Facebook, Twitter, LinkedIn, qualquer um desses itens, né? Eu posso e ele vai criar para mim automaticamente uma área no SkyDrive e eu vou poder armazenar as minhas informações lá e posso ter acesso aos meus arquivos também de qualquer local. Né? Então, por exemplo, se eu gravar os meus arquivos no SkyDrive, guardar as minhas fotos, por exemplo, no Facebook ou no Flickr, né? E eu uso uma conta Microsoft, independente do computador com Windows 8 que eu utilizar, eu vou ter sempre acesso aos meus documentos, às minhas fotos
e a minha configuração, além dos meus aplicativos que eu tenha adquirido, seja de forma gratuita, seja de forma paga, né? Então, isso é bem interessante. Para que a gente use a conta Microsoft, eu posso entrar com a conta Microsoft tanto depois de já instalado o Windows, quanto durante o procedimento de instalação, já dá para fazer diretamente, né? O SkyDrive hoje, né, ele oferece para nós uma área de armazenamento para que a gente tenha os nossos arquivos disponíveis a partir de qualquer local, e ele permite que a gente utilize no SkyDrive, né, todo o Office Web App, né, ou seja, a gente não precisa ter Office instalado no Windows 8, eu posso usar ele de forma online, né? Desde que eu tenha uma conta Microsoft, ele me dá a opção de usar de forma gratuita o Office Web App, né? Então, é bem interessante, né? Eu vou ter a mesma tela inicial, o mesmo desktop em qualquer computador, vou poder usar o Office Web App a partir de qualquer computador com Windows 8, né? E se eu guardar os meus arquivos no SkyDrive, eles vão estar acessíveis também a partir de qualquer local. Então, essa era a nossa apresentação, né? Eu vou só, rapidamente, se vocês me derem um minutinho, eu vou trazer o filmezinho aquele, onde dá para ver, pelo menos, a gente vai estar sem, não sei se vocês vão conseguir ouvir o áudio, mas vocês vão conseguir visualizar o filmezinho com que dá para mostrar uma simulação do uso da senha por foto. Vocês me dão só um minutinho que eu vou carregá-la. Segundinho só. Aqui na tela, então, ó, naquele caminho que eu passei para vocês antes, http Windows, Microsoft.com, aí no caso, português brasileiro, né? Windows 8 app, eu tenho os aplicativos que ele já tem disponíveis para baixar, né? Desenvolvidos para Windows, ele tem os aplicativos integrados, ele tem uma explicação aqui sobre os integrados, e ele tem aqui alguns disponíveis, né, para download. Então, a gente tem aqui disponíveis o que a gente quisesse usar, né? Então, dá para ter uma ideia. Baixe e compre, por exemplo, que tem para acessar galerias de personalização, música e fotos, seguranças e utilitários, downloads gratuitos, por exemplo. Então, ele tem temas, papéis de parede, pacote de idioma, galerias de personalização, né? Media Player, galeria de foto, Movie Maker. Então, vou ver aqui mais outras coisas que a gente tenha. Segurança e utilitários, por exemplo. Então, Service Pack aqui. Algumas coisas que a gente tem relativos ao nosso Windows. Então, dá para ter uma ideia. Agora eu só vou buscar o videozinho da senha. Então, se a gente vem aqui especificamente no de figurinha, que mostra sobre a senha, né? Então,
Vocês viram ali como é que ele faz, a gente seleciona uma imagem, aí a gente mostra com o mouse exatamente o que a gente quer fazer com aquela imagem, e ele se torna a senha. Né? Então a gente vai em configurações, aí escolhe a figura, mostra o que a gente quer fazer com a figura, e ela se torna a nossa senha. Né? Então, o conteúdo, né, era basicamente isso. Então, vocês têm uns minutinhos finais, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, está aberto para pergunta para vocês. E eu agradeço a todos pela atenção, espero que tenha sido útil. Essa aqui é uma primeira visualização apenas em relação ao Windows 8. Ele nos oferece muito mais coisas do que isso, mas a critério de um primeiro contato, eu acho que deu para ter uma ideia das novidades do produto. Né? Dá para ver que ele mudou muito, né? E ele tem bastante ferramentas para que a gente use de forma mais pessoal e também tem algumas coisas que a gente tem disponível para o uso corporativo, né? Mesmo para quem é técnico, tem algumas informações bem úteis, como eu mostrei ali, por exemplo, o gerenciador de tarefas, né, que foi bastante modificado, né? E deu para já saber onde é que estão, entre aspas, escondidas algumas coisas que quando a gente abre o Windows 8 pela primeira vez a gente não localiza. Então, quero agradecer a todos pelo tempo que passamos juntos, esperando que tenha sido útil e que vocês, assim que estiverem disponíveis para fazer um outro treinamento, vocês sabem que pelo site do L3Tool a gente está sempre oferecendo treinamentos gratuitos, né, em www.l3tool.com. Lá vocês devem ter já o cadastro, mas vocês podem oferecer para outras pessoas também, para que venham conhecer o nosso portal e através dali obtenham acesso a esse tipo de treinamento em formato online, em formato gratuito e informações também sobre outros treinamentos ministrados pela gente. Para quem hoje esteve presente na aula, vai ser sorteado um voucher, né, para uma prova de certificação Microsoft. O sorteio vai ser feito através dos e-mails que vocês colocaram na hora, então, que vocês iniciaram a visualização da aula, né? E aí, então, o pessoal da Alfamídia depois entra em contato com o vencedor para combinar, né, quando e que tipo de prova vocês querem fazer, ou a pessoa que ganhou o voucher, né, vai querer fazer, vai ser entrada em contato com vocês, então, posteriormente. Então, mais uma vez, obrigado a todos. E se ninguém mais tem dúvida, a gente encerra. Mas então, ficamos aguardando por vocês em uma próxima oportunidade. Um abraço para todos, uma boa tarde.